A oportunidade e o privilégio que ele me concede de estar mais uma vez nesta casa com os irmãos, para que juntos louvamos a Deus, nos edificamos mutuamente e ainda mais pela oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Os irmãos estão um pouco longe. Eu não sou muito hábil com o microfone e eu gostaria que, se puderem chegar um pouco mais adiante, a família agradece. Em segundo lugar, agradecer os pastores por confiarem a mim ministrar o estudo bíblico desta manhã, em razão de que os professores dessa classe estão com outro compromisso, conforme já foi anunciado aqui, a respeito da implantação da igreja no bairro do Bacaxiri. E eles, então, tiveram que estar para lá, deslocados, e coube ao pastor André me pedir, o André Aldi e pastor Tiago, me pedirem para estar aqui conversando com os irmãos, estudando a palavra. E me foi orientado de que os pastores André Aldo, o pastor Patrick, algumas vezes o seminarista Carlos, estão tratando com essa classe o tema evangelismo e missões. Este assunto, evangelismo e missões, muitas vezes assusta membros das igrejas quando é tratado, porque muitos cristãos não se acham preparados para evangelizar e para cumprir essa missão determinada pelo Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Muitos irmãos entendem que essa matéria de evangelismo e missões é um ministério pertinente a pastores, evangelistas, obreiros, liderança da igreja. Contudo, na verdade, a realidade é que cada um de nós, todo cristão fiel, comprometido com o reino de Deus, precisa ser um evangelista, precisa estar incorporado nessa missão que Jesus deu à sua igreja de pregar o evangelho a toda criatura. Eu até entendo que são necessários alguns cursos, são necessários alguns treinamentos para que os cristãos entendam melhor a sua responsabilidade e estejam sempre bem preparados para responder à ordem de Cristo de pregar o evangelho a toda criatura, como o Senhor Jesus Cristo orientou no final do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Quando eu afirmo que a Bíblia é a fonte infalível de instruções, eu digo com base nas palavras da própria Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, ele ensina que toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Acontece que muitos que afirmam a sua fé em Cristo não têm muito tempo para serem
ou para receberem da própria Escritura Sagrada esse treinamento, essa instrução indispensável. E eu tenho no meu coração que dentro de todo o escopo das Escrituras Sagradas, o melhor e mais eficaz manual de evangelismo e missões para o cristão é o livro de Atos dos Apóstolos, onde nós encontramos muitas informações de como a Igreja de Cristo se desenvolveu a partir da ascensão de Cristo, a sua igreja cumprindo o mandado de Cristo de pregar o Evangelho. E o cristão, ele precisa estar lendo. Eu sugiro isso aos irmãos. Leiam, releiam, tornam a ler, procurem estar com a mente socada, plena da leitura do livro de Atos, tantas vezes quanto for necessário, para que tenham no seu coração e na sua mente sempre esse preparo por meio desse livro que nos ensina pela a inspiração do Espírito Santo a respeito de evangelismo e missões. Então, eu convido aos irmãos que abram no primeiro capítulo do livro de Atos, e eu vou fazer a leitura aqui dos versículos 1 e 2. Atos, capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz o texto: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado ao céu. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele escolheu pessoas para dar início à sua igreja aqui na face da terra, depois dele mesmo ter, durante cerca de 3 anos, um ministério intenso, pregando, ensinando, curando e implantando o reino de Deus aqui na face da terra. Quando diz o versículo 1, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, quem é que escreveu? Os irmãos sabem? Quem escreveu o primeiro livro para Teófilo? Lucas. Ele escreveu esse primeiro livro a Teófilo no sentido de estar informando Teófilo, que era um cristão, porque lá no capítulo 1 de Lucas ele disse que Teófilo precisava estar informado para melhor servir ao reino de Deus a respeito de tudo que Jesus fez e ensinou. Então, Teófilo, ele deveria ser um cristão que ocupava um alto posto no governo romano. Por isso, Lucas diz a ele que ele é um excelentíssimo, ou seja, uma designação para alguém muito importante. E Lucas, ele escreve a Teófilo em 2 volumes. Primeiro, o Evangelho de Lucas, e depois ele escreve a Teófilo, como lemos aqui no capítulo 1, versículo 1 de Atos, o segundo livro. O primeiro é o Evangelho de Lucas, o segundo é o livro de Atos. Ele escreveu essa mensagem, essas instruções a Teófilo em 2 etapas, a respeito do ministério de Jesus. Em Lucas, ele narra todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até a sua ascensão, quando ele diz aos seus apóstolos, aos seus discípulos, permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo,
e aí vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o verdadeiro e mais eficaz manual para evangelismo e missões, embora a igreja conceda, se preocupe de preparar pessoas com cursos específicos, estratégias específicas, como está sendo feito hoje lá no salão, a respeito da implantação da igreja no Bacaxiri. E Atos é, portanto, esse manual de tudo que Jesus fez por meio do Espírito Santo, através dos seus apóstolos na igreja do primeiro século, na igreja emergente. E o assunto principal de Atos é evangelização e missões. Você não vai encontrar em Atos um capítulo que se preocupe de estar ali ensinando as doutrinas básicas, essenciais da vida cristã, da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E, em primeiro lugar, eu quero conversar com os irmãos a respeito do propósito desse manual que é Atos, Manual para Evangelismo e Missões. E o propósito de Atos é relatar o crescimento do cristianismo, e Lucas traça esse progresso do evangelho sendo implantado a partir de Jerusalém, e ele vai discorrendo até chegar em Roma, onde Paulo, chegando ali, não foi ele que fundou ou plantou a igreja em Roma, mas ele chegando ali, ele pôde ensinar à igreja de Roma verdades mais profundas a respeito do Evangelho de Cristo. E a chave do livro de Atos, na verdade, a chave está no capítulo 1, versículo 8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Neste versículo 8 existe um esboço do livro de Atos. O primeiro esboço, ele aparece nos capítulos de 1 a 7, quando Lucas nos narra a respeito do evangelho se propagando por toda Jerusalém e Judéia. A segunda etapa desse esboço, Lucas narra o evangelho se propagando por Samaria e regiões vizinhas, capítulos de 8 a 12. E nos capítulos 13 até o final, capítulo 28, Lucas discorre sobre a expansão da igreja por lugares distantes, ou seja, até os confins da terra, como é o mandamento de Cristo no capítulo 1, versículo 8. Resumindo, missões, ela é local, missões são regionais e missões são internacionais, ou seja, transculturais. Ela começa do próprio bairro, isso no sentido de igreja, e tem que se expandir, é como círculos que vão crescendo, e como diz o versículo 8, até os confins da terra. E nós podemos aprender em Atos 6 divisões nesse crescimento e desenvolvimento da igreja primitiva. Em primeiro lugar, os capítulos de 1, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 7, nos fala da igreja em Jerusalém, nos fala do sermão de Pedro,
no dia de Pentecostes, resultando em muitas conversões. E tem uma citação no capítulo 7, no capítulo 6, versículo 7, que diz: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A segunda etapa, a segunda seção do crescimento do Evangelho no primeiro século abrange dos capítulos 6, versículo 8, até o capítulo 9, versículo 1, onde descreve a divulgação do cristianismo através da Judéia, fala do martírio de Estevão, segundo a evangelização em Samaria, onde temos um resumo no capítulo 9, versículo 31, que diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. É interessante esse resumo de Atos 9:31, porque diz ali que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E nós sabemos que esse evangelho, a missão de evangelizar, ela só se expandiu devido à perseguição que houve em Jerusalém, com a morte de Estevão, onde em Jerusalém só permaneceram os apóstolos, os demais discípulos tiveram que se espalhar, fugindo da perseguição. E nessa fuga, eles não foram se esconder no meio do mato, ou em grutas, ou cavernas. Nessa perseguição, eles iam proclamando a palavra de Deus. E por isso, capítulo 9, versículo 31, diz que a igreja tinha paz. Essa paz não era uma paz circunstanciada por tranquilidade. Essa paz que o versículo 31, ela está relacionada à paz interior que trazia ao coração dos convertidos. Não a paz circunstancial, mas a paz interior. Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A terceira etapa dessa expansão da igreja no primeiro século, no livro de Atos, abrange dos capítulos 9, versículo 32, até o capítulo 12, versículo 24. Nessa sessão, nós vamos encontrar a conversão de Saulo, vamos encontrar a descrição sobre a igreja em Antioquia, vamos encontrar a respeito da conversão de Cornélio, o centurião gentio, e na acolhida de Cornélio na igreja, através do apóstolo Pedro. E aqui nós temos um outro resumo em Atos 12, 24, aonde diz: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Em todos os resumos que nós vemos no final de cada sessão, vai estar nos ensinando que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Aqueles que iam sendo transformados pelo poder do Espírito Santo através da evangelização, iam sendo acrescidos à igreja, ao corpo de Cristo. A quarta etapa, no livro de Atos, a respeito da expansão do Evangelho, ela abrange dos capítulos 12, versículo 25, até o capítulo 16, versículo 5, onde Lucas fala sobre a expansão da igreja na Ásia Menor e a pregação
da palavra na Galácia, finalizando como resumo, no capítulo 16, versículo 5, dizendo: assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então, vemos assim no livro de Atos o evangelismo, as missões e o crescimento da Igreja de Cristo. Quinta sessão, no livro de Atos, abrange dos capítulos 16, versículo 6, até o capítulo 19, versículo 20, onde Lucas diz, ele faz o relato da expansão da igreja na Europa, ou seja, na Macedônia. Quando Paulo, fugindo de Bereia, ele é enviado pelos irmãos de Bereia para Atenas, ou seja, para Filipos, na Macedônia. E nas cidades mais importantes da Macedônia, o evangelho foi implantado, como em Corinto e Éfeso. E lá no capítulo 19, versículo 20, o resumo é: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Pois não? Conversa sem a Bíblia. E por causa da fidelidade dos nossos antepassados cristãos, por causa da fidelidade deles, o desembaraço deles, mesmo nas provações e nas perseguições, é que resultou na presença tua, minha, tua aqui hoje. Porque esse evangelho transformador chegou até nós por causa da fidelidade dos nossos irmãos do passado. Na última sessão discorrida, ou da divisão de Atos dos Apóstolos, dos capítulos 19, versículo 21, até o final, capítulo 28, versículo 31, Lucas narra a chegada do apóstolo Paulo a Roma e a sua prisão ali. Paulo estava preso em Roma, mas uma prisão albergue. Ele teve que alugar uma casa para ficar ali. Mesmo ao lado de policiais romanos ali, tomando conta dele, ele nunca deixou de proclamar a palavra de Deus. Essa palavra transformadora, essa palavra que tira o homem das trevas para a maravilhosa luz de Deus. E a descrição de Lucas, ali no versículo 31 do capítulo 28 de Atos, diz assim, que Paulo, ele pregando o reino de Deus com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Sem impedimento algum. Preso. Não sei, eu não tenho essa informação, se acorrentado, algemado ou não, mas ele estava preso. E a palavra de Deus diz que sem impedimento algum. Dentro dele não estava preso. Pois é, ele diz lá no Evangelho, lá na carta aos Filipenses, que ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava algemada. E é por causa dessa fidelidade
dos cristãos comprometidos com o reino de Deus, que a palavra de Deus chegou até nós e nós estamos aqui. E porque nós temos tanta dificuldade para, aonde estivermos, falar de Jesus, proclamar Jesus. Você não precisa sair daqui e ir lá para o outro lado de Curitiba para pregar o evangelho. Você tem vizinhos. Existe no nosso meio pessoas, membros da igreja, cristãos, que dentro da sua casa, ele é o único cristão. Mas ele tem ali, como que o versículo 8 diz, né? A começar em Jerusalém, começa dentro da sua casa. Muitas vezes o cristão solo na sua família, ele não impacta nem a família, quanto mais missões no bairro, na cidade, no estado, no país e até os confins da terra. Certa vez uma irmã me perguntou o que ela deveria fazer, porque o marido dela queria impedi-la de estar na igreja. Eu disse a ela que ela não precisaria estar discursando ou discutindo com o marido. Ela deveria simplesmente aplicar na vida dela aquilo que a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 3 ensina. Ganhe o teu marido sem palavras, com atitudes. Com atitudes. Muitas vezes uma pessoa, um membro de uma família é cristão, mas dentro de casa ele não faz diferença. Ele é uma luz que está embaixo do alqueire. Ele não está colocado no velador dentro da sua própria casa para iluminar a todos. Então nós temos nessas 6 divisões do livro de Atos o propósito de Lucas em mostrar como o cristianismo, começando em Jerusalém e chegando até Roma, sempre aqueles que desenvolveram a missão, cercados de intensas dificuldades, provações, tribulações, escassez, perseguições, porém, diz aqui que a palavra de Deus prevalecia poderosamente. E isso não pelo poder humano dos apóstolos, mas pelo poder sobrenatural do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Nós, cristãos, hoje, deveríamos ter na nossa vida o sentimento de um jarro vazio, uma vasilha vazia, onde o azeite vai sendo colocado inesgotavelmente até terminar a vasilha. Nós precisamos ter essa consciência para que as gerações futuras possam ter o mesmo privilégio que nós que estamos aqui hoje reunidos temos, de louvar a Deus, bendizer ao Senhor, adorá-lo, gozá-lo para sempre, porque homens fiéis, comprometidos com o reino de Deus, cumpriram o mandado de Deus, pregar o evangelho a toda criatura, palavra dada por Jesus Cristo. E a segunda parte da nossa lição é a importância do manual bíblico, Atos, a importância. O objetivo, na primeira parte, era informar o crescimento do evangelismo pelo mundo afora, partindo de Jerusalém.
E nessa segunda parte, a importância desse manual, que é o livro de Atos, na vida da igreja. No conceito de muitos teólogos, Atos tem a sua importância por causa de duas razões. A primeira razão são os registros históricos da igreja cristã, que nós temos esses registros hoje. E a segunda razão é pela inspiração que nos traz hoje a narrativa sobre a igreja primitiva. Nós precisamos nos sentir impactados pelo que a igreja primitiva vivia. A igreja do primeiro século ou a igreja emergente. E quando nós olhamos para a igreja do primeiro século, as suas experiências e práticas são algo para ser revivido por nós. Revivido por nós. Quer ver? Abram no capítulo 8, versículos de 1 a 8. Capítulo 8, versículos de 1 a 8. Olha só o que diz esse tópico. No martírio de Estevão, o Saulo, que se tornou Paulo, diz aí no versículo 1, consentia na morte de Estevão. E naquele dia, no dia do martírio de Estevão, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersados pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Era refresco, será isso? Para que o evangelho crescesse tanto, se expandisse no mundo e chegasse até nós? Mas continua. Versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos por causa da perseguição, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, que era um dos 6 diáconos, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. É verdade que as pessoas eram impactadas também por causa dos milagres. Mas o maior milagre que o evangelho pode fazer na vida de um pecador é a transformação desse pecador. É a regeneração desse pecador. É colocar esse povo ou esse indivíduo pecador no corpo de Cristo, a igreja. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que se tornou tudo novo. Ou seja, é o novo nascimento que Jesus estava ensinando para Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo 3. Quando eu digo que, olhando para o que acontecia na igreja do primeiro século, isso precisa ser revivido por nós, não no sentido de querer ver milagres, mas no sentido de sentirmos esse milagre da regeneração e da transformação. Existem muitas religiões
no mundo que querem fazer a transformação de um indivíduo de fora para dentro. Quando essa transformação ela vem de dentro para fora, no ser humano. Ela começa lá no coração, pelo Espírito Santo aplicando na vida dele a palavra de Deus. E nós hoje, quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, muitas vezes nós podemos incorrer em alguns enganos ou em alguns perigos de poder querer estar imitando a igreja primitiva no sentido de práticas e costumes. Nós temos que entender que o livro de Atos ele não é um livro normativo, ele é um livro descritivo. Ele descreve o crescimento da igreja no decorrer dos tempos, a partir de Jerusalém. E salientar dois perigos que muitas vezes, inadvertidamente, nós, a igreja de hoje, podemos incorrer quando olhamos para a igreja do primeiro século. E o primeiro perigo é de sobrenaturalizarmos a igreja, ou achar que a igreja do primeiro século era uma igreja sobrenatural, como instituição, ignorando de que a igreja do primeiro século ela era constituída de pessoas como nós, falhas, pecadoras, miseráveis, pessoas que não se achavam dignas. Ela cometia erros também. Lendo as cartas de Paulo, principalmente na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos lá um erro tremendo dentro da igreja de Corinto, onde Paulo diz que nem entre os incrédulos acontecia uma coisa daquela. Ou seja, um pecado lá de incesto, de um enteado com a madrasta. Então, essa igreja no primeiro século, ela também possuía enganos e erros, cometia erros e pecados. E muitas vezes nós aqui hoje queremos torná-la numa igreja sobrenatural, impecável, impoluta. O segundo perigo é o de achar que a experiência da igreja do primeiro século, aquelas experiências de milagres sendo realizados pelos apóstolos, pelos missionários, pelos obreiros, sejam normas para nós hoje. Não é não. Não é não. Vocês já imaginaram se todo mentiroso que tem no meio da igreja de Cristo hoje, ou na igreja contemporânea, recebesse o mesmo castigo de Ananias e Safira? Vocês já imaginaram a gente querer imitar aquilo? Os mentirosos de hoje caírem fulminados quando vêm à frente depositar o seu envelope de dízimo, tentando enganar a Deus que aquilo é o dízimo. Ou que todas as pessoas, no processo da conversão, como discorre lá em Atos capítulo 9, precisasse cair do cavalo como Saulo e ficar cego. Essa narração está lá no capítulo 9, de 1 a 9, do livro de Atos. E nós vemos nesse livro de Atos um manual de evangelismo e missões para a igreja cristã de todas as épocas, não pela imitação ou na imitação ou tentativas das mesmas experiências da igreja emergente, mas sim nos princípios espirituais que nortearam a igreja primitiva, a igreja do primeiro século. E aqui eu quero analisar alguns pontos com os irmãos.
E o primeiro deles é que a obra missionária, ela continua sendo realizada, produzida, motivada, dirigida, capacitada pelo Espírito Santo de Deus. Agora, analisando algumas etapas do versículo 8, do capítulo 1, onde Jesus diz: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós precisamos estar sempre na dependência da ação do Espírito Santo, mas para que nós sejamos cheios do Espírito Santo e sermos utensílios de honra no poder do Espírito Santo, é necessário que nós sigamos os passos da palavra de Deus, nos enchendo do Espírito. O que Paulo diz lá na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E quais são as dicas que ele dá lá para se encher do Espírito? Louvando a Deus, com salmos e hinos, cânticos espirituais, estando sempre submissos uns aos outros, sendo suportes uns dos outros, honrando uns aos outros, se edificando mutuamente. É assim que uma igreja, que somos nós, não é esta casa, fica cheia do Espírito Santo para realizar a obra de Deus. E lá no capítulo 1, versículo 8, Jesus Cristo diz aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nessa característica de receber o Espírito Santo, isso aconteceu no dia de Pentecostes, Filipe, o diácono, ele estava em Samaria, de repente, o Espírito Santo diz para ele: ó, sai daqui e vai para a estrada que desce para Gaza. O caminho de Gaza. Filipe foi para lá e encontrou aquele eunuco que ia lendo o livro do profeta Isaías, e os irmãos já sabem como desenvolve essa história aí daquele eunuco. No poder do Espírito Santo. No capítulo 13 de Atos, lá na igreja de Antioquia da Síria, diz lá que o Espírito Santo disse à liderança da igreja: separai-me Paulo e Barnabé para a missão que eu tenho para eles. Atos 13, versículos 2 e 4. Em segundo lugar, a responsabilidade missionária é de cada cristão, pois individualmente ele é uma testemunha de Jesus Cristo. Ser testemunhas de Jesus Cristo, irmãos, é a gente conversar com pessoas que estão ali sofrendo ou necessitadas de ouvir as verdades do Evangelho, daquilo que Jesus faz na nossa vida. Nós gostamos tanto de falar de futebol, alguns amam falar de política, outros adoram comentar novelas, são craques nisso, e depois, para falar o que Cristo fez na vida deles, não tem capacidade para isso, não estão preparados. Assim fica difícil, não é? Assim fica difícil. O irmão Elias, ele citou um texto ali, quando Pedro e João, depois de presos e açoitados e soltos, lá pelo Sinédrio, os religiosos falaram: ó, vocês vão ser soltos, mas nós não queremos que vocês fiquem aí falando desse Jesus, pregando esse Jesus. O que Pedro falou? Vê se é justo nós ouvirmos vocês do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. A igreja de hoje não viu os milagres no tempo da igreja primitiva.
da igreja do primeiro século. Não viu os milagres que Jesus fez no decorrer dos 3 anos de ministério dele com os seus seguidores. Tomé, depois de Cristo ressurreto, ele duvidou da ressurreição de Cristo. Aí Jesus se manifesta aos apóstolos e diz para ele: ô Tomé, bota o dedo aqui nas minhas marcas aqui e vê. Ser um crente, não seja um incrédulo. E Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Ele diz: porque você viu, você crê? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós não vimos, mas nós ouvimos. Hoje nós temos o relato completo do que o Evangelho faz na vida das pessoas. E por que não evangelizar? Por que não testemunhar do que Cristo tem feito na nossa vida individualmente? Isso não é uma obrigação pertinente a pastores, evangelistas, obreiros, mestres, liderança de igreja. Não, é nossa, de cada um, aonde estivermos. Terceiro, a visão missionária da igreja deve ser ampla, ou não crescendo, ou seja, bairro, cidade, estado, país, o mundo inteiro. Porque essa visão aí é a visão do ponto de vista de Cristo. Lá no versículo 8 ele diz assim: tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E isso foi cumprido. Nós vimos aqui na primeira parte, na divisão do livro de Atos, dos capítulos tal a tal, depois de tal a tal, 6 etapas desse crescimento da igreja. E que depois a igreja foi parar lá em Roma, quando Paulo, no versículo 28 lá, no capítulo 28, ele está preso numa casa alugada e pregando o evangelho em Roma. Quarto, a pregação da palavra é o meio escolhido e determinado por Deus para produzir a fé no coração do incrédulo. Aquele sermão que Pedro fez no dia de Pentecostes está registrado lá no capítulo 2 de Atos. Quando Pedro está concluindo o sermão, falando a respeito da pessoa de Cristo, diz o texto: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Aí Pedro diz: arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus. Porque essa promessa é para nós, para os nossos filhos e para quantos o Senhor chamar. No tempo de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E ele escrevendo a Timóteo na segunda carta, capítulo 4, versículo 2, ele diz: prega a palavra, insta, quer seja tempo ou fora de tempo, não desista. É verdade que muitos cristãos não têm o dom de estar pregando a palavra, mas testemunhar do que Jesus tem feito na sua vida, quando vê uma pessoa sendo necessitada do encaminhamento de uma palavra. Quinto, a igreja local deve ser a coordenadora do trabalho evangelístico e de missões, recrutando, treinando pessoas, enviando, sustentando e, por fim, receber o relato do trabalho realizado. Lá em Atos 13, nós vimos que a igreja de Antioquia, orientada pelo Espírito Santo, enviou Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Quando eles voltaram a Antioquia, diz o texto, chegados ali, reunindo a igreja, relataram quantas coisas fez Deus com eles e como abriu aos gentios a porta da fé. Isso está lá em Atos 14, versículos 26 e 27.
se nós pregamos o Evangelho, se nós participamos de missões ou presentes na missão, ou sustentando com os nossos valores, com a nossa colaboração, nós sempre gostamos de estar informados do que Deus tem feito na vida das pessoas que estão recebendo a pregação do Evangelho. Sexto lugar, o método usado pelas igrejas do primeiro século para a expansão missionária era o de organizar igrejas locais. Nós encontramos essa orientação no livro de Atos, que é o manual para missões e evangelismo. Nós temos lá no capítulo 14 de Atos um relato de que Paulo foi apedrejado em Listra, dado como morto, mas levantou, sacudiu a poeira e continuou a missão, pregando o Evangelho, correndo todos os riscos que nós temos medo de correr hoje. E ele voltou lá em Listra para organizar a igreja. Para organizar a igreja. Nós temos um grupo reunido à parte hoje aqui, discutindo ou treinando o projeto para a plantação da igreja no Bacaxeri. É isso que tem que ser feito. Não esporadicamente. Eu creio que tem as circunstâncias que levam a isso. Mas a palavra de Deus nos orienta aqui no manual que é Atos, a respeito das missões, do evangelismo, e que isso é feito através de plantação de igrejas também. No capítulo 14 de Atos, no versículo 23, ali diz que Paulo ele voltou a Listra e ali ele organizou a igreja e constituiu ali presbíteros para pastorear aquele rebanho, para presidir humanamente naquela igreja. Sétimo, a obra missionária é a tarefa mais importante da igreja. E aqui existem opiniões que divergem, ou que pensam diferente. Existem irmãos crentes, sinceros, que entendem que o objetivo principal da igreja é a adoração. Mas como é que você vai buscar adoradores, conforme Jesus disse para a mulher samaritana lá no Evangelho de João, capítulo 4, que adorem a Deus em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai procura para adorá-lo. Você só pode fazer que esses adoradores apareçam através da pregação do Evangelho e missões. Então, nós temos aqui nessa lição essa questão de que o objetivo principal da igreja, para ter adoradores, é pregar o Evangelho. É enviar pessoas pelo mundo afora pregando, a começar dentro da própria casa. Por isso devemos, nessa tarefa de evangelizar, dar o melhor que temos nessa obra. A igreja tem que preparar obreiros para torná-los melhores. Os maiores recursos que nós temos serem direcionados para evangelismo e missões. O melhor de nós mesmos. Paulo disse que considerou refúgio todos os bens que ele possuía para ganhar a Cristo. Todos os bens que nós temos vão ficar aqui. E ganhar a Cristo é garantia de vida eterna, gozo eterno. Oitavo e último lugar, a ferramenta poderosa
para a sustentação da pregação do Evangelho e missões é a oração. A oração era o segredo da igreja do primeiro século em termos espirituais, que alimentava a comunhão espiritual da igreja com Cristo e alimentava a comunhão espiritual de uns com os outros. A igreja vivia em oração. Aqui no capítulo 1 de Atos, no versículo 14, diz assim: todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. No capítulo 2, versículo 42, diz que aqueles que eram convertidos permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui na igreja do Tarumã nós temos um ministério de oração aí que se reúne todos os domingos às 18 horas. Algumas reuniões de oração você pode contar no dedo de uma mão os irmãos que estão presentes. É verdade que a igreja tem muitos ministérios que exigem a presença de outros irmãos em outros ministérios, como os grupos de louvor, ensaio, expressão de louvor, os ensaios, conjunto Cristo a Nossa Canção nos ensaios. Tem outros irmãos que não podem estar em 2 lugares no mesmo tempo, mas a igreja tem cerca de 300 membros. Não aparece 10% de uma reunião de oração. O poder da igreja espiritual está na oração. 1 Timóteo 5,17, orai sem cessar. Sabe o que significa isso? Tenta segurar teu fôlego aí 30 segundos. Do mesmo modo que você precisa respirar sem cessar para manter a vida física, você precisa orar sem cessar para manter a vida espiritual alimentada. A igreja vivia em oração. Lá no capítulo 4 de Atos, no versículo 31, nós vamos encontrar a seguinte palavra: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Veja bem, nós não queremos que o templo aqui trema porque é capaz de desabar. Mas estar reunidos em oração para sermos cheios do Espírito Santo é indispensável. E com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Precisa estar cheio do Espírito Santo para cumprir a missão de evangelismo, de evangelização. E isso só alguns textos para que nós sejamos orientados através do livro de Atos a respeito de evangelismo e missões. E concluindo, irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos é o manual de missões da igreja cristã. E eu disse anteriormente que eu entendo que a palavra de Deus é o manual, ela toda, infalível, para nos ensinar as missões. Precisam cursos, orientações para preparar obreiros? Precisa. Mas não adianta preparar obreiros se o obreiro não tiver conhecimento da palavra de Deus, o mínimo. E para ter conhecimento tem que buscar, tem que estudar, tem que ler, reler. E por isso eu sugeri lá no começo que peguem o livro de Atos como lição de casa, leia, releia, recalque, para ver como o evangelismo chegou até nós. E pela graça de Deus estamos aqui.
No livro de Atos, nós descobrimos que o evangelismo e missões é a prioridade da igreja. Para que a igreja glorifique a Deus e se rejubile em Deus, é necessário fazer a vontade dele. E o mandamento aqui é ser testemunhas a partir de Jerusalém e até os confins da terra. O Espírito Santo é o grande executivo dessa obra. Ele separa os obreiros, revestindo-os de poder e sabedoria espiritual, mostra-lhes o campo de trabalho, provém-lhes os recursos para o sustento, aplica a mensagem pregada no coração dos ouvintes, incorporando-os no corpo de Cristo, que é a igreja. O livro de Atos é o livro dos atos do Espírito Santo através da igreja de Cristo. Os relatos do livro de Atos, eles precisam continuar hoje, através da igreja de Cristo hoje. É como se esse livro não estivesse fechado, é como se ele continuasse aberto, esperando alguns novos capítulos da história da igreja de Cristo. E esses capítulos devem ser escritos na medida que o povo de Deus cumpra a grande comissão dada por Cristo no dia da sua ascensão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei todos os dias convosco até a consumação dos séculos. Essa é a missão da igreja. Essa é a grande comissão dada por Cristo à sua igreja e ao seu povo. E que assim o Senhor nos abençoe e nos fortaleça para que estejamos, cada um de nós, engajados nessa missão de evangelizar. Amém? Vamos orar. Eu peço ao irmão Elias que faça essa oração nos despedindo. Altíssimo Deus, bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor Deus, em primeiro lugar, porque a tua misericórdia se renovou mais uma vez neste dia, Pai, nesta manhã, para que nós pudéssemos estar aqui na tua presença para te adorar, prestar este culto, Pai, essa aula de escola dominical, Senhor Deus, somente a ti, Pai, que nos guarda, nos enche o coração com o teu Santo Espírito. Abençoa, Senhor Deus, cada um que esteve aqui nesta manhã, para que possam estar imbuídos e entendidos de tudo aquilo que foi explicado aqui nesta manhã com respeito à expansão do teu evangelho, Pai. É ordem do teu Filho, Pai, e nós vamos procurar cumprir, Pai, de acordo com a tua vontade. Que cada um de nós possamos ser um evangelista, Pai, um proclamador, um trabalhador da tua seara, para proclamar este evangelho para outras pessoas que estão neste momento necessitando dessa palavra, Pai. Guarda o teu servo Edgar, que nos expôs esta palavra nesta manhã, Pai. Conserva ele no teu caminho, com a tua graça maravilhosa, derramando o teu Santo Espírito sobre a vida dele, para que cada vez mais ele possa estar pronto para falar da tua palavra. Guarda-nos debaixo da tua graça, do teu amor, e perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor Deus. Vão na paz, queridos. Deus abençoe. Tenham uma excelente tarde.